Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e o papo de hoje, o papo dessa live é Copom. Bom, terminou hoje a 7ª reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic. Na última reunião, o Copom tinha sinalizado um plano de voo com alta de 1 ponto percentual para essa reunião que se encerrou hoje, seguindo uma sequência de aumentos aí. Bom, se o plano se concretizasse, isso elevaria o juro para 7,25% ao ano, frente aos 6,25% da reunião passada em 22 de setembro. O mercado pontuou aí valores bem diferentes de um aperto que partia de 1,25 ponto percentual, e a decisão final do comitê foi de elevar a Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Com essa elevação, a taxa chega ao maior nível desde o fim de 2017. Bom, e o tamanho desse aumento também é o maior em uma única reunião em quase 20 anos. E para comentar esse assunto aqui, falar de Selic, falar de Copom, estamos hoje com o Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Boa noite, Motinha, como é que você está? Boa noite, Juliana Andrade. Boa noite, professor Zé Márcio. Boa noite, The Wilson. Estou ansioso para essa live, tá? Eu acho que é uma das decisões do Copom mais polêmicas, mais difíceis que o Banco Central tinha para tomar. Há muito tempo a gente não vê uma disparidade de racionais, e todos com fundamentos, senhores. Tudo tem argumento, tudo tem racional, tá? A gente tinha de 125 até o Zé, que saiu bem fora da curva e defendeu 300 pontos, tá? Eu estou bastante ansioso para essa live, para ouvir os argumentos do Zé. Eu me mantive com o mesmo call desde semana passada, 150 mais outra, contratar mais outra de 150. Eu estou bastante entusiasmado, curioso, e eu acho que todo mundo que nos acompanha nessa live vai ter um privilégio dessa aula que o professor Zé vai dar para a gente, estressar esses argumentos dele. Eu já comentei com o Zé, eu vou escutar muito você, até porque quem nos acompanha todo dia me escuta. Vocês não têm o privilégio de escutar o professor Zé todo dia. Então, Zé, a Juliana, na verdade, a palavra está com você. E Zé, toca o barco, conta pra gente o cenário, qual foi o racional que você montou por esse teu call tão duro. Como há muito tempo a gente não via nenhum analista, nenhum especialista ou estrategista ter a coragem de botar o dedo na ferida em relação à quebra do regime fiscal que a gente sofreu, tá? Juliana Andrade, é com você. Obrigada, Motinha, perfeito. Bom, e como o Motinha bem já pontuou, estamos aqui embaixo com ele, professor José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, que vai trazer para a gente as análises sobre o resultado dessa reunião de hoje. Como é que vai, Zé? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? Um prazer enorme estar aqui com você, com o Mota, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa decisão do Copom. Realmente, nessa semana, eu fiz um call aí de 300 bases aí de ajuste na Selic, que já ajustou o mercado. Eu acho que vale a pena realmente falar um pouco de onde é que eu tirei isso, né? Quer dizer, por quê, como e quais são as possíveis consequências. Quer dizer, obviamente eu não estava prevendo que o Banco Central iria fazer. Na verdade, na nota que eu publiquei, eu falei, o ideal seria que, tá certo? Não é que eu não disse que o Banco Central vai fazer. Não, eu não tenho a pretensão de prever o comportamento do Banco Central, mas de onde é que vem esse call? Né? Quer dizer, o que significa isso? Eu acho que esse call vem de algumas coisas importantes. Primeiro, porque a taxa de inflação está surpreendendo negativamente, ou seja, para cima já há algum tempo, né? Desde o ano passado, na verdade, a taxa de inflação está vindo acima do que tanto o mercado quanto o Banco Central está esperando, certo? Isso é um ponto importante. É verdade que essa é uma surpresa generalizada, a inflação é um problema mundial, não é um problema brasileiro nesse momento, mas não importa. De qualquer forma, do ponto de vista do Banco Central, o grande problema é que o Banco Central não está conseguindo chegar na meta.
né? Quer dizer, o Banco Central não está conseguindo, não conseguiu chegar na meta em 2020, não conseguiu chegar na meta em 2021, a previsão para 2022 já é acima da meta e já está começando também as previsões para 2023 e 2024 caminhando acima da meta, ou seja, o Banco Central está numa situação complicada porque perdeu, quer dizer, os sinais são de que depois de mais de um ano, quer dizer, em que a inflação está vindo acima da meta, o Banco Central está começando a ter problemas aí para controlar as expectativas para a inflação, o que é ruim. A gente sabe que perder o controle sobre as expectativas torna a política monetária menos eficaz. Então, esse é um primeiro ponto importante, mas esse é passado, tá certo? Eu não acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que isso é passado, já está lá, já aconteceu. A questão é agora o futuro. Nós tivemos aí, na semana passada, uma piora muito grande no risco fiscal. Nós tivemos aí o furo do teto, foi muito complicado. Quer dizer, no cenário do Banco Central, claramente, era um cenário em que o teto seria respeitado integralmente ao longo de 2021, 2022, etc., tá certo? E, na semana passada, o governo enviou para o Congresso uma PEC, eu até nem entendi, porque não é que é uma PEC que fura o teto, na verdade, uma PEC que aumenta o pé direito do teto, né? Quer dizer, o que eles enviaram foi, o que eles estão propondo é aumentar o pé direito do teto. Isso significa, do ponto de vista dos investidores, dada a história do Brasil, essa história recente, isso significa que se o governo está disposto a aumentar o pé direito do teto agora, por que ele não vai estar disposto a aumentar o pé direito do teto novamente no ano que vem, que é um ano eleitoral, tá certo? Ou depois, e assim por diante. Ou seja, na verdade, essa forma de resolver o problema, quer dizer, aumentar o pé direito do teto, do ponto de vista dos investidores, na minha avaliação, significou perder o teto, tá certo? E isso é muito complicado, porque o teto é o que a gente tinha de âncora fiscal. Isso seguiu, ou seja, como você tem o teto, toda vez que você tem um aumento de receita, você tem que, como você não pode aumentar gasto, porque tem o teto do gasto, esse aumento de receita tem que ser usado para diminuir a dívida, que é o que estava acontecendo. Então, isso significava que, quando você olha os dados de 2021, a trajetória fiscal do governo é muito positiva. Os gastos primários estão crescendo menos do que o esperado, a relação dívida-PIB está caindo, tá certo? Então, você tem aí uma situação muito positiva do ponto de vista fiscal quando você olha para trás. Mas, a partir de agora, os investidores olham e falam, opa, peraí, agora, se você está aumentando o pé direito do teto agora, você vai... Não é a quantidade de dinheiro, não é o tamanho do aumento, o problema é a atitude. Então, hoje, do ponto de vista dos investidores, a expectativa é o seguinte, olha, esse teto não serve para muita coisa. Então, ao contrário do que acontecia lá atrás, quando o teto realmente era âncora, eu tenho dito, é como quando o comandante levanta a âncora do barco antes da hora, no meio da tempestade, tá certo? O barco fica à deriva e bate no rochedo. Nós temos dois exemplos da história recente brasileira com situações similares, ainda que sejam situações completamente diferentes. Tá certo? Nós tivemos em 99, lá em 1998, tá certo? Na reeleição do presidente Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique fez a campanha dele dizendo que não ia desvalorizar o câmbio, que não ia sair da política de câmbio fixo, tá certo? Ele assumiu o segundo mandato, se reelegeu, assumiu o segundo mandato em 1999, quando foi em janeiro de 99, ele mudou o presidente do Banco Central e mudou a política cambial, o câmbio explodiu. Tá certo? O novo presidente do Banco Central, quer dizer, depois de uma confusão, que não importa nesse momento, foi lá, a taxa de juros era 20%, se eu não me engano, ao ano, eles aumentou a taxa de juros em 20 pontos de porcentagem, dobrou, um pouquinho, era 25%, se eu não me engano, ele dobrou a taxa de juros, aumentando em 20 pontos de porcentagem. É claro que o primeiro choque foi muito complicado, mas esse choque mostrou o seguinte, este Banco Central realmente está comprometido em jogar a inflação para baixo, ponto, tá certo? Isso os investidores assumiram imediatamente, o que fez com que a taxa de câmbio começasse uma trajetória de estabilização e depois uma trajetória de queda, e o governo Fernando Henrique, o segundo governo Fernando Henrique, foi muito mais responsável do ponto de vista fiscal do que o primeiro. Então, se aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Então, ao longo do tempo,
tá certo? O cenário foi melhorando e aquele desastre que parecia que ia ser lá na desvalorização acabou não se concretizando. O cenário foi melhorando lentamente, você foi readquirindo credibilidade e já no final de 99, o governo tinha uma credibilidade muito maior do que logo depois da desvalorização. O outro episódio, tá certo, é o episódio da reeleição da presidente Dilma, tá certo, em 2014, 2015 e 2016. Lá em 2014, a presidente Dilma, na campanha, fez uma campanha dizendo que a questão fiscal estava ótima, que podia continuar gastando, que não tinha problema e tal. Quando ela assumiu, ela nomeou para ministro da Fazenda, o doutor Joaquim Levy, tá certo? Que é um economista muito ortodoxo, excelente economista, na verdade, mas muito ortodoxo, exatamente o oposto do que a presidente Dilma falava na campanha, mas o ministro Joaquim Levy foi lá, fez introduziu uma série de medidas para contenção do déficit, tá certo? Mudou a lei do seguro-desemprego, reduziu o seguro-desemprego, mudou a lei do abono salarial, de tal forma a reduzir os gastos com o abono salarial, mas não aguentou mais do que 3, 4 meses, foi demitido, tá certo? Assumiu um outro ministro gastador, tá certo? E um Banco Central conivente com esse ministro gastador, você teve um aumento do déficit, tá certo? Ao mesmo tempo, um aumento da taxa de inflação que foi validado pelo Banco Central. O Banco Central da época, tá certo, fez uma política monetária frouxa, não atingiu a meta para a inflação hora nenhuma, tá certo? E os investidores simplesmente olharam e disseram, bom, esse negócio de meta não existe, vamos tocar para frente, tá certo? E agiram como se isso não fosse um problema. E o resultado foi a brutal estagflação que o Brasil viveu em 2014, 2015, 2016, com quedas do PIB de 4%, 5% ao ano, com inflação de 2 dígitos, tá certo? Então, eu acho que esses dois eventos na história recente do Brasil devem mostrar alguma coisa. Esse é o que está na minha cabeça. Tá certo? O que está na minha cabeça? O que está na minha cabeça é o seguinte: o governo e o Banco Central estão perdendo credibilidade paulatinamente. O que aconteceu na semana passada faz com que você reduza ainda mais a credibilidade do governo, e na medida que o Banco Central não reage com um choque de política monetária, é capaz de contrabalançar o choque negativo fiscal que aconteceu na semana passada, é muito provável que a reação dos investidores vai ser, bom, esse Banco Central realmente não está nem um pouco preocupado com a meta. Ele, na verdade, está muito mais preocupado com a atividade, com qualquer outra coisa, do que com atingir a meta para a inflação. Então, desse ponto de vista, o que vai acontecer, provavelmente, eu não sei o que vai acontecer, mas na hora que você olha a experiência recente, passada recente do Brasil, quer dizer, você começa a ficar preocupado. E essa era a minha preocupação. Foi exatamente diante dessas reflexões que na segunda-feira, tá certo, dessa semana, depois de um fim de semana super legal que eu tive com meus amigos, tá certo, conversando e tal, eu cheguei à conclusão na segunda-feira que estava na hora de dar um choque um pouco mais duro na política monetária para contrabalançar o choque negativo que foi feito na política fiscal. Ter dado o choque negativo da política fiscal, dado a perda da âncora na política fiscal, era muito importante que o Banco Central desse um choque de tal forma a deixar claro para os investidores que o Banco Central está, sim, preocupado com a meta para a inflação, seja em 2022, seja em 2023, seja em 2024. Porque se ele deixar de se preocupar com a meta para a inflação em 2022, naturalmente os investidores vão começar a olhar e dizer, será que em 2023 vai ter alguma coisa? E aí a gente vai entrar numa trajetória como essa trajetória de 2014, 2015, 2016. Agora, a decisão, isso é o que está, obviamente, na minha cabeça, isso é que é justificativa para esse call de uma... O que eu escrevi foi simplesmente, o ideal seria que o reajuste da Selic fosse no mínimo de 3 pontos de porcentagem, de 300 bips, tá certo? Isso foi o que veio na minha cabeça. Não significava que tinha que ser 3, ou seja, não importa, mas esse era o ponto aqui. Agora,
A decisão de 1,5% é a decisão que estava na maioria dos analistas aí do mercado, ou seja, é a decisão que está seguindo o mercado, quer dizer, sem nenhuma surpresa, e é exatamente por isso que eu acho que ela é fraca. Além disso, eu acho que o comunicado, ele, na verdade, ele se caracteriza para mim pelo fato de tirar as coisas que estavam no comunicado passado e não colocar quase nada no lugar. Então, eu vou dar aqui exemplos. Por exemplo, você tinha uma citação no comunicado da reunião passada de que os serviços estavam, serviços subjacentes, estavam fora da trajetória de meta. Isso praticamente foi retirado. A referência à aceleração da inflação de serviços está lá, marginalmente, muito menos duro do que na reunião, no comunicado da reunião passada, tá certo? Da mesma forma, quer dizer, a referência ao cenário externo é uma referência que, na minha avaliação, está menos dura do que a referência ao cenário externo na reunião, no comunicado da reunião passada, tá certo? É verdade que ele chama atenção para o risco, para o aumento do risco fiscal, para a deterioração do balanço de riscos na questão fiscal. Mas ele chama atenção disso num parágrafo muito marginalmente, quando, na verdade, isso deveria ser o grosso, na minha avaliação, dado o que aconteceu com o aumento do pé direito do teto, isso deveria ser o grosso do comunicado, quer dizer, chamar atenção para o fato de que isso significa perder a âncora fiscal. Isso é um ponto super importante que eu acho que não foi levado em consideração devidamente no comunicado. Então, dado isso, quer dizer, independentemente, eu não estou falando que a decisão foi errada ou certa, tá certo? Não é esse o ponto, tá certo? Aqui, a conversa aqui é muito mais a conversa seguinte, o que esperar para o futuro? E eu acho que o Banco Central arriscou muito, tá certo? De perder credibilidade, fazendo um reajuste na média, eu diria, na média do mercado, tá certo? Eu acho que seria muito pior, obviamente, se ele tivesse feito um reajuste abaixo de 1,5, tá certo? Mas o ponto importante é que ele perdeu a chance de pular à frente da curva. Esse aqui é meu ponto, tá certo? Em todos os sentidos. No sentido de credibilidade e no sentido de mostrar que, quer dizer, que a questão, o que foi feito na área fiscal é realmente um problema grave que vai afetar o desempenho da economia brasileira nos próximos meses e provavelmente anos. Só para encerrar, antes de passar a palavra para o Mota, tá certo? Qual o efeito de um aumento da taxa de juros sobre a taxa de crescimento do PIB? Eu acho o seguinte, eu acho que o crescimento do PIB em 2022 vai depender, eu acho, basicamente do fim da pandemia, tá certo? Quer dizer, se a pandemia continuar na trajetória de melhora que está vindo desde junho desse ano, tá certo? Quando a gente teve mais de 3 mil óbitos por dia, tá certo? E agora a gente está caminhando para 320, desculpe, para algo entre 350 e 400 óbitos por dia. Nessa mesma trajetória, a gente vai acabar o ano com 123 óbitos por dia, tá certo? Isso é menos do que diabetes, câncer, doenças respiratórias graves. Nós acabamos de fazer essa projeção. Não é uma projeção, eu não estou projetando nada sobre a pandemia, estou falando se acontecer. Tá certo? Então, o cenário é, se isso acontecer, tá certo, a gente vai ter uma grande mudança de sensação de bem-estar na sociedade, as pessoas vão ficar super contentes, ter uma sensação de bem-estar espetacular, ir para o campo de futebol, ir para a festa, tomar cerveja no bar com os amigos, ir para o restaurante, entendeu? Quer dizer, para os eventos e etc., isso muda a sensação de bem-estar, aumenta a demanda, e é isso que vai gerar crescimento, aumento do emprego, que é o que já está acontecendo. O dado que saiu da PNAD hoje é muito impressionante. A gente tem uma aceleração na geração de postos de trabalho muito impressionante. Está gerando 3 milhões e 500 mil postos de trabalho por trimestre, tá certo? Isso é uma coisa muito nova, tá certo? Que eu não me lembro
de ter acontecido antes. É possível que tenha acontecido, mas tem que olhar lá certo. De qualquer forma, isso tem a ver com essa abertura do serviço, com a volta das pessoas, com o fim das medidas de restrição à mobilidade urbana, a conglomerados, etc. Então, o crescimento da economia vai depender fundamentalmente disso, tá certo? Porque na área e é de serviço, porque na área de crescimento industrial, o crescimento industrial vai ser muito pequeno, porque a gente tem essa questão dos gargalos nas cadeias produtivas, a questão das importações, o mundo vai crescer menos, você tem política monetária mais difícil no mundo inteiro e no Brasil. Então, eu acho que esse é o ponto, eu não estou tão preocupado com essa questão. Não é que não vai cair a taxa de crescimento, vai cair, mas ela vai ser sustentada pelo crescimento do serviço, que vai independer da taxa de juros. A taxa de juros vai afetar pouco o crescimento do serviço, porque tem esse fator exógeno, que é novo, diferente, que vai afetar muito positivamente o crescimento do serviço. Bom, esse é o meu ponto, quer dizer, eu queria que o Matiano desce de pancada, porque vale a pena. Tá certo? Vai aí, Motinha, faz seu contraponto. Tá aberto. Primeiro que não existe a menor possibilidade de pancada, tá? Bom, acho que a beleza da democracia, do debate, é expor alguns pontos, tá? Claro, eu tô brincando. Não, lógico, Zé, pô, fala sério. O que eu te admiro é surreal. Bom, como é que eu vejo a situação inteira, tá? Primeiro, o BC está numa situação atrás da curva há muito tempo e tentou recuperar atrás da curva quando ele subir 100 pontos não é pouco, subir 100, contratar 100 não é pouco. O problema é que realmente a inflação global, a inflação no Brasil vem surpreendendo todo mundo. Eu acho que o grande erro do BC brasileiro foi dar muita confiança a seus modelos econométricos. Tá? Se o mundo todo está errando a inflação, o mundo inteiro, senhores, olha as projeções todo dia nas lives a gente fica mostrando, olha o break-even inflation dos Estados Unidos, olha o break-even da Inglaterra, 4% ao ano em 10, o mundo inteiro está errando por causa desse problema da cadeia produtiva, energia, vocês sabem de muito bem. Então, acho que o BC se amarrou muito nos seus modelos e no mundo muito incerto, no Brasil é mais incerto ainda, tá? Ele achou que dava e contratar conseguiria ficar acima da curva. Qual é a realidade? Hoje ele já reconhece que não está acima da curva, ele falou que os riscos são assimétricos para a inflação para cima, falou que a inflação subjacente também continua em patamar bastante alto, falou que vai ter que deixar a economia num patamar mais contracionista que da última reunião. Então, qual era, me colocando na cadeira do BC, olha que pretensão, hein? Ó. Me colocando na cadeira do BC, eu tinha duas alternativas. Vamos brigar para a inflação de 2022 ficar ali perto da meta? É um custo muito alto, tá, senhores? É uma contração muito grande. Hoje já tem várias casas falando, Itaú, 2, 3 dias atrás, falou em retração do PIB de 0,5%, o JP falou de 0%. O custo de brigar com a inflação de 2022, em termos de crescimento, eu acho que pode ser um custo muito alto. Então, se é um custo muito alto, qual é a alternativa viável para tentar manter a ancoragem das expectativas da inflação? Alargar o prazo. Tá? Hoje, ele está dando o mesmo peso para a inflação de 2022 para 2023. Dar 150 e contratar mais 150, e obviamente o mercado já vai precificar amanhã para a reunião de dezembro, não é 150, vai ser no mínimo 150. Então o mercado já vai estar precificando 175, quiçá 200. Tá? Ele optou por ampliar o horizonte. Qual é o benefício que ele tem? Primeiro, qual é o grau de confiança do mercado acertar a inflação de 2022? Se você olhar o Focus, é 4,4. O BC botou no cenário básico do Focus, inflação para 2022 sobe de 3,7 para 4,1. Para mim, é aí que estão as fraquezas do Banco Central. O que vai ser a inflação em 2022? É uma inflação importada, o mundo vai exportar a inflação para o Brasil,
tá? Commodities, cadeia produtiva, energia. O X da questão vai ser qual vai ser a inflação de administrados, tá? A gente tem inflação represada, como é que vai ser aumento de tarifa de transporte público ano que vem? Então, hoje, eu acho que existe o risco de upside de inflação 2022 razoável, tá? Só que são riscos que não estão na mão do BC, tá? Eu acho que o BC preferiu optar por alongar o prazo. Qual vai ser a consequência no mercado por o BC? Eu acho que o grande erro do BC foi ter colocado pouca tinta na questão do pé direito, tá? O BC, o que o mercado, a classe política fez? Pegou o macaco hidráulico e levantou o pé direito, tá? Se vai ficar em pé, ninguém sabe. E o que aconteceu efetivamente depois disso? A gente teve ainda uma infelicidade maior ainda, que a classe política pegou o macaco hidráulico e aumentou o pé direito justamente no período de silêncio do Banco Central. O Banco Central não podia falar nada sobre o risco fiscal. O mercado brasileiro de renda fixa ficou totalmente sem nem âncora, sem nenhuma bússola. Tá? Não tinha como. É por isso que o mercado de renda fixa entrou numa loucura como há muito tempo a gente não via. E a gente vinha avisando aqui há 2 semanas: cuidado com o mercado de renda fixa, não tenham coragem, não tenham, o Tesouro não vai recomprar dívida. É por isso que o mercado migrou para uma projeção de alta de até 200, 150, o Zé falou em 300. O que o BC. Qual era a escolha de Sofia do BC, na minha opinião? Ir para um choque muito agressivo de 200 a 300, tá? Na minha opinião, que o Zé diverge, tá? O Zé diverge, é que se ele fizesse isso, provavelmente ele já estaria contratando uma recessão para 2022. Tá? Lembrando, o Zé é o macro, eu sou muito mais uma cara de um pitaqueiro do que um analista macro. Na minha opinião, se o Banco Central acelerasse muito, tá, ele poderia simplesmente jogar o crescimento para 2022 para baixo de -1. Lembrando, crescer 0,5% ano que vem significa estagnação, porque é o efeito do carrego estatístico. Tá? Então, eu acho que o BC também não poderia. Eu fico me colocando, a pretensão de me colocar lá. Imagine na reunião de dezembro, ou na reunião lá, da primeira reunião do ano que vem, Selic já a 9,25, expectativa focos do PIB para 2022, -0,5. Expectativa de inflação, 5. Vou ter que olhar para 2023 e vou tentar ganhar essa batalha da expectativa olhando para 2023. Não, na minha opinião, é esse o racional do BC. Então o BC foi menos duro que o mercado imaginava? Eu acho que ele foi menos duro que parte do mercado imaginava, porque acreditava que o BC já tinha perdido completamente as expectativas, ele tinha que reconquistar muito essa expectativa. Aí eu divido com o Zé, que é tema de algumas lives que a gente já fez, em relação ao pé direito, ao macaco hidráulico. Quem realmente não carregava consigo, o próprio BC, ele usou nas comunicações, o meu plano de voo é 100 pontos, mantendo as condições, mas tem a política fiscal, eu sou passageiro, é um risco assimétrico, e mexer. Quem não trabalhava com alargamento, com uma saidinha brasileira, ou por crédito extraordinário, ou por algum outro motivo, ou usar o macaco hidráulico para puxar o teto. Eu acho que os agentes econômicos no Brasil já atribuíam uma certa probabilidade, e não desprezível, nos preços dos ativos de brasileiros, de a classe política optar pela solução mais fácil e usar o macaco hidráulico e estender o pé direito. Então, o meu contraponto ao Zé Zé, o meu medo era, se ele desse um choque de juros para tentar convergir para 2022, ser muito duro para 2022, na minha opinião, ele tinha o risco de causar uma taxa de desemprego de voltar para 16, 17, hoje foi 13,2, jogar o Brasil numa recessão e voltar para uma taxa de desemprego de 16, 17. É assim que eu vejo, tá? A furada do teto, essa alargada do teto, não é que boa parte estava precificado, mas
tinha sim, os investidores vinham trabalhando. Há quanto tempo a gente vem mostrando aqui que o teto brasileiro é um rooftop, o Brasil pegou todo o ganho que ele teve, aumento de arrecadação, em vez de aproveitar e utilizar a beleza do teto dos gastos e começar a diminuir dívida, não, ele arrumava a maneira de usar esse aumento de arrecadação para tentar encaixar em algum momento um aumento de gasto. Então, dito isto, eu achei que bastante razoável o BC ter feito isso, tá? Frente às incertezas que a gente tem, tanto para cima quanto para baixo, tá? Obviamente, os riscos são muito mais para cima, como o próprio Banco Central admite, tá? E a gente ainda não sabe qual vai ser o final dessa novela, do PEC dos precatórios e da medida da provisória que vai definir o tamanho do Auxílio Brasil, tá? Então, acho que é mais ou menos essa a minha colocação. Para amanhã, como as pessoas gostam de perguntar, tá bom, e mercado amanhã, como é que você vê? Obviamente, vai ter um ajuste no mercado de juros, que estava extremamente estressado, tá? Então, acho que vai ter uma ponta curta, vai devolver um pouco, já que estava precificado 175, chegou a estar precificado até mais, chegou a precificar quase 200. Nossa moeda tende a talvez não performar muito bem, porque não entregou o que parte do mercado estava pedindo, mas ao mesmo tempo, olhando friamente, é 150 mais 150 e vai entrar em 2022 subindo juros, tá? Então eu não vejo também, entre as opções de falar muito duro e correr o risco de jogar a taxa de desemprego no ano eleitoral, não vou nem entrar no mérito de ano eleitoral, tá? Porque esse BC é independente. Tá? Já perguntaram se você acha que o BC é independente? O BC é 100% independente, na minha opinião. Tá? Não teve, diferentemente do BC do Tombini, que a Dilma mandou o Tombini derrubar o juro de 7,20 para acho que de 7,25 para 6,25 com a inflação subindo. Tá? O BC está subindo os juros. Foi o primeiro BC emergente a subir os juros na magnitude que estava subindo, porque a inflação estava subindo. Tá? De novo, eu acho que o grande problema desse BC foi ano passado, quando jogou para 2, até aí tudo bem, entre aspas, veio com aquelas inovações dele de Banco Central de país desenvolvido, usando Ford Guidance, aí depois veio a primeira, até me lembra a live com que eu falei com o Zé, Zé, ele morde e assopra. Ele deu 75, se não fala a memória, mas falou ajuste parcial. Fala duro, não fala meio a meio. Aí depois vai para o neutro, aí depois assume do neutro. Ali foi o erro da condução, e agora, na minha opinião, ele tem que correr atrás do erro do passado. Mas olhando, Zé, eu acho que se eu tivesse lá, dentro da minha humilde, eu reconheço a minha total falta de condição de estar sentado em qualquer membro de diretoria de lá, eu teria feito exatamente a mesma coisa, dar 150, contratar 150 e ver. É assim que eu imagino, Zé. Eu tenho muito medo de qual seria o impacto no crescimento econômico para 2022. E se desse, vamos lá, Zé, outro ponto que eu acho super importante. Como é que o BC ia se comunicar se ele desse um choque de 200 ou 300? Ele ia falar o seguinte, dei 300 e no comunicado já cumpri boa parte do ciclo, que eu já estou bem perto do final do ciclo. Aí é um morde a sopra. Como é que você fala que dá... aí vai dar... Aí o mercado ia precificar quanto? 200 na próxima? Não, de jeito nenhum. Ele dá 300, na verdade... Não, continua, acaba, depois eu falo. Não, perfeito, Zé. Tipo assim, o que eu tô fazendo, qual é a alternativa de dar 150 e contratar 150? Poxa, dá um choque mais duro, 200 ou até 300, tá bom. Optou por 200, tá? Ou optou por 300. Qual seria o comunicado dele? O que o mercado entenderia que seria alta para dezembro e alta para o início do ano que vem? Qual é o ciclo final? O ciclo final, para mim, eu venho falando de 11, mas o ciclo está cada vez com a cara mais de 11 para 12. Tá nesse intervalo. Mas se desse 300 ou 200, o mercado poderia começar a imaginar que o ciclo é para 14. Tá? Aí quando a gente fala em 14, uma coisa que me preocupa, Zé, é a questão do juro real que o Brasil vai ter que pagar. Tá? E a dominância fiscal? O Brasil pode pagar um juro real de 5, 6? Se o juro fosse para 12, 13, qual vai ser a inflação do ano que vem? 6? 5? 7? Fosse para 13, 6? De juro real. O Brasil pode... Até que ponto a gente não entra no tema dominância fiscal, onde a margem de manobra do nosso Banco Central, ela diminui bastante?
porque vai entrar naquele ciclo, aquele ciclo onde, poxa, se o BC subir muito, esse cara não vai me pagar, então o BC reconhece isso, então ele vai ter que subir menos e ter mais inflação. Então, é mais ou menos essa é a minha grande preocupação, tá? Se fosse um choque de juros de 200 e 300, como é que ele ia adaptar a sua comunicação? O que o mercado entenderia que qual seria o Selic de final de ciclo e qual seria a inflação do ano que vem, para ter uma ideia de qual seria o juro real que o Brasil ia trabalhar em 2022, 2023. Tá certo? É mais ou menos os meus contrapontos. Não, o problema é o seguinte, Mota, se dá 300, tá certo? O ponto todo é o seguinte, a gente está no meio de um choque de mais um choque exógeno para a inflação, vou chamar de choque exógeno, mas um choque fiscal grave, tá certo? Esse é um ponto fundamental. Quer dizer, nós tivemos um choque negativo do ponto de vista inflacionário na semana passada, que não foi um choque pequeno, foi um choque grande. É verdade, uma grande parte da inflação no Brasil é uma inflação que o Banco Central não tem controle. Mas tem duas formas de você reagir a isso, tá certo? Uma inflação importada, como você está chamando aí. Tem duas formas do Banco Central reagir a isso. Uma forma é simplesmente dizer o seguinte, essa é uma inflação importada, eu não posso fazer muita coisa, isso tem a ver com o aumento de preço de commodities no mercado internacional, eu vou ter que assimilar essa inflação e esperar passar, tá certo? A outra forma de reagir é o seguinte, tem uma parte da inflação que eu tenho controle. Tá certo? Tem uma parte da inflação que eu consigo afetar de uma forma muito importante. Até essa inflação importada, tem uma parte dela que eu consigo afetar, que é via taxa de câmbio. Tá certo? A taxa de câmbio vai depender, o comportamento da taxa de câmbio, pelo menos em parte, vai depender do diferencial de juros entre o Brasil e outros países, tá certo? Além de depender do risco fiscal. Tá certo? Então, mas o Banco Central, ele tem uma parte dessa inflação que ele tem controle, e tem uma outra parte que ele tem controle aqui dentro, tá certo? Então, ele tem duas alternativas. Uma é dizer o seguinte, olha, que a inflação é importada, eu não posso fazer nada, eu vou deixar acontecer. A outra alternativa é o seguinte, eu vou ter que ser mais forte para reduzir a inflação interna, o que sobrou do processo inflacionário, da aceleração inflacionária, para evitar perder o controle sobre a taxa de inflação. Eu acho que o Banco Central está no meio desse processo, ele não decide nem por um lado nem por outro. Eu não estou falando que o Banco Central errou no passado, eu nem acho isso, porque eu acho que tem muita surpresa, tá certo? Se você olhar, todos os bancos centrais estão atrasados em relação às taxas de inflação, tem uma parte grande da taxa de inflação que é diferente de tudo que aconteceu no mundo desde sempre, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que não dava mesmo para prever, tá certo? Então, não estou falando que o Banco Central está errado, não estou avaliando que se o Banco Central está errado ou está certo. Tá certo? Eu só estou dizendo o seguinte, neste momento, tá certo? Dado todos os choques negativos que aconteceram recentemente, principalmente dado o aumento do risco fiscal devido ao aumento do teto do gasto, aí, do pé direito aí do teto, tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que a reação do Banco Central foi uma reação de quem está disposto, na minha avaliação, quero chamar bem a atenção, tá certo? Eu não estou falando que o Banco Central está certo ou está errado. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que o Banco Central, nessa decisão, mostrou que ele está disposto a aceitar uma taxa de inflação acima da meta durante mais tempo do que eu acho razoável. É esse o ponto, tá certo? Então, você pode até dizer, não, mas ele poderia gerar uma recessão muito forte. Na verdade, eu acho que vai acontecer o oposto. É isso que eu quero, isso que eu chamei a atenção quando eu falei dos dois episódios da história recente do Brasil, lá na desvalorização cambial de 99 e no governo Dilma, quer dizer, de 2014, 2015 e metade de 2016, tá certo? A economia só se recuperou, tá certo, a partir do momento em que o Banco Central passou a olhar a meta como sendo meta em 2016. Tá certo? A partir deste momento, tá, se a gente olhar este episódio especificamente, tá certo? A gente começou a ter uma sensação de que, mudou, tá certo? E a minha avaliação é que isso foi muito importante, tá certo? Para você mudar as expectativas dos agentes e, consequentemente, mudar as expectativas dos investidores, e interromper
aquela trajetória de estagflação que já tinha 2 anos, que estava aí da 2014, 2015 e metade de 2016. Então, eu acho, eu posso estar completamente equivocado, mas eu acho que nesses tipos de momento, tá certo? Controlar as expectativas, tanto de inflação quanto de crescimento, é fundamental. E eu acho que o Banco Central, tá certo, está falhando nisto. Eu concordo com você. Uma coisa é estar sentado aqui nesta cadeira e falar tudo isso que eu estou falando. Eu canso de falar isso, principalmente para os meus alunos. Uma coisa é você estar sentado aqui nesta cadeira e dizer tudo isso que eu estou falando. Outra coisa é estar sentado naquela cadeira lá da diretoria do Banco Central, tá certo, e decidir algo que é tão incerto. Não, quer dizer, eu não tenho certeza do que eu estou falando. É impossível ter total certeza do que você está falando. Eu estou usando 2 episódios da história recente do Brasil para tentar dizer o seguinte: olha aqui, ó, existem episódios que sugerem que a reação dos investidores é tal que você vai gerar mais inflação e menos crescimento se você for leniente com a taxa de inflação. Tá certo? Então, esse é o ponto. Agora, eu concordo, quer dizer, realmente são decisões difíceis para caramba, né? Quer dizer, eu acho que é extremamente difícil, não é só uma questão teórica, tá certo? Não é só teoria, também tem uma questão de incerteza muito importante, tá certo? E é óbvio que ninguém quer gerar desemprego, né? Quer dizer, ninguém quer que a economia entre em recessão. Então, realmente muito importante evitar uma recessão. Certo? Agora, a minha avaliação é que você pode estar. Como você está um pouco no limite, né? Quer dizer, você pode estar tomando uma decisão que vai fazer o país caminhar mais em direção à estagflação do que a gente gostaria. Quer dizer, você pode ter mais inflação e menos crescimento, em vez de ter mais inflação e mais crescimento, tá certo? Que é um pouco o que a gente está vendo aqui como alternativo, né? Mas, quer dizer, então é isso. Eu acho que, do ponto de vista de expectativas, tá certo? Eu acho que a decisão hoje foi uma decisão. Eu, novamente, posso estar enganado, porque você não sabe o que vai acontecer com as expectativas. Eu acho que o mercado vai reagir mal, tá certo? Vai reagir mal. O que significa reagir mal? Não sei. Acho que a taxa de juros vai subir, acho que vai ter uma devaluação cambial, tá certo? Eu acho que você tem 1000 coisas acontecendo, além disso, você tem 1000 coisas acontecendo, então é difícil saber se é por causa disso ou por causa daquilo. Então, quer dizer, a causação a gente não sabe muito bem, mas eu acho que a decisão, para mim, tá certo? A decisão foi menos dura do que o ambiente, o momento exigia, tá certo? Quer dizer, mesmo com o risco de você poder gerar uma desaceleração mais forte do PIB, mas que eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que seria muito importante para controlar as expectativas de inflação, porque acho que os últimos dados têm mostrado, e os últimos acontecimentos têm mostrado que as expectativas estão começando a ficar muito tempo fora do controle do Banco Central. E isso é ruim. Perfeito. Juliana, posso pegar um gancho? Posso pegar um gancho? Pode pegar, eu ia fazer uma pergunta. Claro, vai. Tá, pode pegar, vai. Tá. Não, mas rapidinho, só por exemplo, claro. olha o que o Zé acabou de falar, tá? O grau de incerteza que o mundo tem é enorme, tá? Tanto se a gente vai importar, provavelmente vai importar a inflação, mas é uma inflação que não tem muito que combater. 100% do foco do Banco Central é combater a inflação de serviços, tá? Não deixar espalhar, e o último IPCA mostrou o índice de difusão acima de 70%, tá? Então esse é o ponto. Mas como é que eu vejo? Eu tenho uma caricatura na minha cabeça que o Banco Central é um transatlântico. Tá? Ele quer virar, ele aponta e começa a virar devagar. Não é uma lancha. Tá? Se ele botasse 300 pontos ou 200 pontos, é como ele estivesse numa lancha em alta velocidade. Tá? Como é um grau de incerteza, as informações que ele tem é muito grande, em vez de ele estar pilotando uma lancha a altíssima velocidade, eu acho que é mais prudente ele estiver pilotando como se fosse um transatlântico. Ele migrou, 150.
é no mínimo 150 na próxima, ou seja, se as expectativas estiverem deteriorando, porque o mundo está exportando mais inflação para a gente, energia, etc., na próxima talvez tenha que ir 200. É óbvio que o mercado amanhã já vai trabalhar que na próxima é algo entre 175 e 200, tá? E a gente vai ficar data dependente para os próximos 40 dias para saber se a próxima reunião vai ser 150 ou 200. Então, nessa caricatura que eu fiz de o Banco Central é um transatlântico, se é um transatlântico, ele mira devagar, ele se mexe devagar, eu acho mais prudente um 150 e tem 40 dias, 45 dias para a próxima reunião em dezembro, para ele ajustar o pace para cima, tá? Ou conseguir manter o mesmo pace para 150. E até lá a gente vai conviver com várias informações, expectativa de crescimento para 2022, tá, Zé? Eu estou muito preocupado com aquele sentimento que retroalimenta de expectativa para baixo. Da mesma maneira que o mercado é muito bipolar, é euforia, a gente passou o primeiro semestre em todo fazendo revisão de PIB acima. 3, 3,5, não, agora 4, 4,5, eu me lembro eu em live comemorando o BCBR, agora o mercado vai projetar 4, 4,5, agora é 5, 5, agora é 4,5, 5, agora é 5, 5,5, 5,5, 6. Aí começou a enfraquecer e agora a gente entrou no inverso. Tá? Esse ano perto de 5, 4,9, 5, 4,9, 5,1, e a de 2022 que o mercado falou em 3,5 para ali perto de maio, abril e junho, 3,5 para 2022 já está falando em 0, meio, 1, e lembrando sempre que crescimento de meio significa crescimento zero, é simplesmente um efeito estatístico. Então é por isso que eu acho que essa do 150 é altamente defensável. Mota, no limite, o que ele fez? Ele foi um pouco abaixo do que parte do mercado estava querendo, e lembrando que parte desse mercado, na minha opinião, foi muito influenciado pelo período de silêncio que o Banco Central teve que cumprir, justamente no momento que o nosso Congresso resolveu pegar o macaco hidráulico e aumentar o pé direito. Então o mercado ficou totalmente sem parâmetros, sem âncora, e quando fica sem parâmetros, sem âncora, começa a falar qualquer coisa, começa a precificar qualquer coisa. Tá? Então, em outras palavras, a precificação, até a última vez que eu bati o olho, a precificação para o ano fechado, Zé, de 2022, está na faixa de 12,40, 12,5. É o que o mercado está precificando hoje. Tá? Ano fechado de 2022. Qual é a inflação de 2022? 12,40. É 5, 7,40 de real. A inflação não é... Se os preços administrados por causa de combustível vai ter que dar transporte público, que o BC projetou 5 e pouco, for 6,5, que para mim aí está um dos maiores riscos, tá? É preço administrado, fora serviços. Se for para 6, se for para 6,5, 12, estamos falando de 5 de juro real. Tá? Eu acho que o mercado colocou muita coisa ruim nos preços dos ativos de renda fixa brasileiros devido à falta de comunicação, devido pegar justamente o período de silêncio do Banco Central. Tá? Não sei se eu estou sendo ingênuo ou não, mas o meu ponto principal é: o Banco Central é um transatlântico, ele tem que andar na velocidade, tem que sinalizar e se mexer. E lembrando, no limite, Zé, se a coisa estiver degringolando, pede uma extraordinária no meio do caminho aí, que eu acho que não é o caso, tá, Zé? Mas no limite tem outros instrumentos. E mais, tá, Zé? Aí eu quero dividir com você. O único instrumento de política monetária não é só juro nominal, não é só juro primário. Ele pode apertar compulsório, tirar dinheiro de liquidez do sistema, tá? Cortar, diminuir crédito, pode botar IOF no crédito. Ele pode começar a usar medidas administrativas que compensa, dividindo com você, 150 pontos ou 300, 150 mais aumento de compulsório e aumento de IOF. Quanto que vale um aumento de compulsório, um aumento de IOF? 100 bases, 50 bases? 150 mais medidas administrativas, talvez não seja igual a 200? Não, mas, tá? Mota, o problema é o seguinte: medidas administrativas são medidas quantitativas, de quantidade. Isso é ineficiente pra caramba, tá certo? Se você pode fazer uma coisa via preço,
tá certo? Não faz sentido você fazer uma coisa via quantidade, não faz sentido você tentar. A gente já tem empréstimo compulsório em excesso, o Brasil já tem muito empréstimo compulsório, já tem muita ineficiência gerada por esse tipo de coisa. O Brasil precisa Mas afeta a demanda, de Zé. limpar. Mas afeta. Eu sei, Zé, eu entendo, mas quero passar para você. Eu entendo seu ponto. O Brasil já é uma anomalia em termos de compulsório, tá? Isso é fato. Isso já é fato. Mas no meio de uma situação, de cruz, entre a cruz e a espada, eu vou aumentar minha anomalia temporariamente, ou seja, eu vou tirar dinheiro de circulação, aumentando o compulsório, eu vou encarecer o crédito, aumentando o IOF. Essas duas medidas derrubam ou afetam a demanda agregada, deixa a política monetária mais contracionista. Essas duas medidas, elas jogam junto com o juro primário, mas não há a menor dúvida, você está pegando um país que já tem uma anomalia e por preocupação de não mexer no juro primário por causa de custo da dívida, que é cada um basis point, custa 67 bi por ano de juros, você está usando administrativo. A última bola que eu quis levantar, Zé, é que esse BC talvez ele tenha que não só utilizar o juro primário e usar as outras instrumentos de política monetária, por mais que significar a gente ser mais anormal, aumentar o nosso nível de anormalidade em relação ao mundo. É só uma maneira, um raciocínio que me veio agora, tá? Caso os 150 seja pouco, caso 150 mais 150 seja pouco, ele pode utilizar essas outras instrumentos de política monetária, apesar de piorar a qualidade da política monetária, piorar a qualidade dos nossos arcabouços monetários. Desculpa, Zé, desculpa, Juliana. Imagina, a motinha é bom, a minha... Eu acho o seguinte, quer dizer, só vou ler 2 comentários antes de passar ao Juliana. A primeira coisa importante é o seguinte, acho que o Banco Central não tem que estar preocupado com dominância fiscal. Aliás, o Fábio Campzug, diretor do Banco Central, semana passada, deu exatamente essa declaração. Dominância fiscal não é um problema do Banco Central. Dominância fiscal é um problema do Ministério da Economia. Tá certo? O Ministério da Economia tem que estar preocupado com dominância fiscal, porque é o Ministério da Economia que tem o controle sobre a política fiscal do país. Tá certo? Aliás, a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central serve exatamente para isso, para separar o Banco Central, a política monetária, da política fiscal do país. Tá certo? É por isso que a independência e a autonomia do Banco Central é uma coisa importante. Então, o Banco Central é o seguinte, ele tem que estar preocupado com a meta para a inflação. Tá certo? Deixa essa questão fiscal com o ministro da Economia, deixa ele resolver isso aí, porque se o Banco Central, e é exatamente o que aconteceu em 2014, 2015, se o Banco Central validar uma política fiscal equivocada, tá certo? Uma política fiscal que está levando a economia para um desequilíbrio fiscal, tá certo? Os investidores vão perceber isso rapidamente, tá certo? E vão simplesmente jogar com uma política monetária mais frouxa do que deveria ser dado a meta que você está perseguindo, tá certo? Então, quer dizer, os investidores se adaptam a esse problema. Essa é uma coisa fundamental. Tá certo? Eles olham e vão dizer, é isso, tudo bem, cara, tá certo? Eu vou apostar noutra coisa, tá certo? Eu vou apostar na desvalorização cambial, ponto. Isso vai gerar mais inflação, tá certo? E que é um pouco o que está acontecendo. O risco fiscal aumenta, tá certo? Os investidores apostam no dólar. O real desvaloriza, gera mais pressão inflacionária, tá certo? O Banco Central tem que reagir de alguma forma sem controlar a taxa de inflação, porque os investidores estão na frente do Banco Central. O Banco Central está atrasado. Esse é o problema. O Banco Central tem que olhar e dizer, eu tenho que pular e ficar na frente desses caras, colocar o meu trator na frente deles e evitar que eles passem dessa linha. Senão eles vão tocando para frente, eles vão empurrando a linha para frente. Esse que eu acho que é o problema. Tá certo? Então, quer dizer, esse é o ponto. Quer dizer, Juliana, você pode assumir aí. Eu te cortei, desculpa. Imagina, professor. E eu que te cortei também, Juliana, eu que peço mil desculpas. Quem errou fui eu, tá? Quem errou fui eu. Eu tô achando ótimo aqui, eu tô só acompanhando a discussão. Para mim é riquíssimo. Bom, o que eu queria perguntar, professor, é o seguinte. O senhor tinha falado sobre a necessidade, na verdade, um cenário ideal de um aperto de 3 pontos agora e 1 ponto na última reunião. Visto que isso aí não se desenhou, o que seria o ideal para a última reunião? Não o que o BC provavelmente vai fazer, mas o que seria o ideal?
Não sei qual é o ideal para a última reunião. Na verdade, acontece o seguinte: eu acho que o grau de incerteza é de tal ordem hoje no Brasil, tá certo? Que falar sobre a próxima reunião é falar sobre algo que você não tem quase nenhuma informação. Você não tem informação de como vai se comportar os preços das commodities no mercado internacional, você não tem, quer dizer, você não tinha, pelo menos, informação de como vai se comportar a taxa de câmbio, você não tem informação de como vai ser o cenário fiscal aqui dentro, tá certo? Então, é difícil falar sobre a próxima reunião, tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que é difícil você parar esse processo nesse momento, se você não tiver, se nada acontecer, se continuar na mesma tendência que a gente está tendo até agora, tá certo? Eu acho que a gente vai ter que ter mais reajuste na Selic forte. O 1% que a gente colocou, 1 ponto de porcentagem que nós colocamos, que eu coloquei lá na próxima reunião, é só para ter um número, tá certo? Mas claramente aquele número ali é um número que eu tenho muito pouca credibilidade, muita pouca confiança nele. Eu tinha muito mais confiança nos 3 pontos de porcentagem que eu falei sobre essa reunião. Esse 1 ponto de porcentagem aí na próxima, tá certo? Pode ser 2, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, e é isso que no comunicado, né? Na questão do comunicado, eu acho que o comunicado, se eu tivesse dado 3, o comunicado tinha que ser um comunicado duro. Tá certo? Tivemos um aumento no risco fiscal, que foi um aumento substancial do risco fiscal. Esse aumento do risco fiscal vai gerar pressão inflacionária. O Banco Central tem que se antecipar a essa pressão inflacionária. Caso contrário, as taxas de juros vão ficar muito baixas e nós vamos perder o controle sobre as expectativas para a inflação. Consequentemente, a trajetória da Selic se tornou muito mais dura do que nós tínhamos antes do aumento do risco fiscal. É assim que deveria ser o comunicado, na minha avaliação. Tá certo? Eu estou falando que eu estou correto, que eu estou certo ou errado, não é esse o ponto. É assim que deveria ser. E, novamente, uma coisa é falar isso sentado nessa cadeira, outra coisa é fazer isso sentado naquela cadeira lá. Eu concordo inteiramente com isso. Tá certo? Mas eu acho que a gente chegou num nível em que o risco fiscal, o risco de perder o controle sobre a trajetória de expectativas, tá certo? É muito grande. E o Banco Central só pode atuar sobre a trajetória das expectativas. Ele não consegue atuar sobre o risco fiscal, tá certo? Mas ele tem que sinalizar, inclusive para o governo, que tem uma trajetória aqui de expectativas que ele está perdendo o jogo. Porque, do jeito que ele está fazendo, ele está mostrando para o governo que, olha aqui, ó, eu ainda consigo segurar sem muito problema, tá certo? Então, e é ruim, a sinalização na minha avaliação, é uma sinalização ruim, tá certo? Eu acho que do ponto de vista político, além de tudo, eu acho que do ponto de vista político, a sinalização é muito ruim, tá certo? Para os políticos, para o governo, etc., tá certo? Você está sinalizando que, olha aqui, ó, eu vou manter um pouquinho aqui a taxa de juros, mas não tem problema, a gente vai conseguir chegar lá em algum momento. É assim que eu leio. Eu posso estar lendo errado, posso estar sendo excessivamente duro com o Banco Central, tá certo? Não é esse o objetivo, é simplesmente... mas eu acho que o sinal é um sinal ruim, tá certo? Não é um sinal suficientemente forte para o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo, na minha avaliação, um momento extremamente difícil, complicado, uma mudança de regime fiscal que é uma mudança muito negativa. E eu acho que o Banco Central, num certo sentido, validou essa mudança do regime fiscal. Esse é o meu ponto, tá certo? Certo. Puxando agora um pouquinho esse gancho aí do risco fiscal, como é que o senhor acredita que a gente pode ter essa retomada dessa credibilidade no lado fiscal, né? Porque isso também vai interferir muito se continuar da forma que está. Não, é claro, quer dizer, esse é um outro problema que não tem nada a ver com o Banco Central, mas eu acho que é um ponto super importante, quer dizer, como retomar a credibilidade pelo lado fiscal. É muito importante, por exemplo, aprovar essa PEC dos precatórios sem acrescentar mais gastos, tá certo? É muito importante privatizar a Eletrobras, é muito importante privatizar os Correios, entendeu? Quer dizer, tem uma série de projetos no Congresso e no Executivo que precisam ser feitos. É muito importante aprovar a medida provisória, que é agora o projeto de lei do novo marco regulatório das ferrovias, tá certo? Tudo isso são coisas que dependem do Congresso e dependem do Executivo, mas que são fundamentais para você readquirir alguma credibilidade fiscal depois de ter levantado o pé direito do teto.
foi exatamente o que aconteceu em 99. Tá certo? E o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique foi um mandato ruim do ponto de vista fiscal, com déficits fiscais primários todos os anos, tá certo? Um aumento grande da relação dívida-PIB, um aumento grande dos gastos primários do governo, tá certo? Quando você teve a desvalorização, o governo teve que fazer um ajuste fiscal duro, aprovou a lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Transformou o déficit, que era um déficit de quase 2% do PIB primário, de quase 2% do PIB, num superávit primário de 1% do PIB ao longo do ano, tá certo? E assim foi. Tá? É isso que tem que ser feito. Vai ser possível fazer? Não sei. Mas é essencial. Agora, o Banco Central validar o fato de que é difícil fazer, eu acho ruim. Na minha avaliação, a decisão do Banco Central hoje um pouco valida um regime fiscal que não é sustentável no longo prazo. Esse é que é meu ponto. Tá certo? O Banco Central, quer dizer, ele é independente exatamente para ter condições de não validar um comportamento, quer dizer, não validar um regime fiscal que pode gerar desequilíbrio fiscal no futuro. Eu quero chamar a atenção o seguinte, eu não estou criticando a equipe econômica do governo, tá certo? Pode ser um problema puramente político, tá certo? A negociação no Congresso são complicadas. Eu participei disso numa certa época, vejo as complicações. Eu não estou dizendo que a culpa é da equipe econômica, eu estou dizendo que, dado o que está acontecendo, o risco fiscal só está aumentando, tá certo? E eu acho que não é razoável, quer dizer, eu acho que é ruim para o funcionamento da economia, para o desempenho da economia brasileira, eu acho ruim que o Banco Central valide essa piora no risco fiscal. E a minha avaliação é que essa decisão de hoje vai nessa direção, de validar esse risco fiscal. Tá certo? É isso que me preocupa e é isso que me deixou, quer dizer, que eu acho preocupante nos próximos meses. Os panos quentes. Bom, Motinha, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é aquilo, eu entendo o ponto do Zé, eu tenho meu ponto, acho que a figura que mais ilustra meu ponto é essa comparação de transatlântico com lancha, tá? É realmente uma crítica que eu faço ao comunicado do Copom. Vamos ver como é que vai ser a ata, que eu não vi ênfase, não vi o nosso Banco Central falar duro em relação ao macaco hidráulico no levantar o teto, tá? Isso realmente eu esperava mais tinta em relação a esse assunto, tá? É aquilo, 150, 300, é difícil, senhores, é difícil. A questão a gente está indo, vai entrar 2022 subindo juros, 11 ou 12 o final, tá? Eu acho que essa que é a grande mensagem, e vamos ver como é que os mercados reagem. Eu vi alguns comentários aqui na live, parece que não está tendo quórum para votar a PEC dos precatórios hoje. Não sei como é que... E se essa PEC caducar? Como é que faz? Se não sair PEC dos precatórios, volta a estaca zero? Não tem espaço... Zero. Aí não tem Auxílio Brasil. Zero. Aí não tem Auxílio Brasil. Aí ou faz outra coisa, ou muda outra coisa, ou você resolve de outra forma, mas aí você tem que respeitar o teto, ou então furar o teto e se sujeitar a um processo de impeachment. Não, e quem vai assinar isso? Então, calma, eu extremei, tá, senhores? Quando eu extremei nesse caso, porque ninguém vai furar. É uma PEC, senhor, 308 votos, a conquista do teto dos gastos é uma conquista que o Zé trabalhou de forma... a gente deve ao Zé isso, é uma PEC, ninguém pode burlar a lei. Vide que aconteceu com a Dilma, tá? Entre outras coisas. Mas é isso, Juju. Desculpa, Juliana Andrade. Eu queria te devolver, eu acho que já foi até um pouquinho longe demais, né? Gente, mais de 1 hora de live já. Professor, quer fazer um último apontamento? Não, eu acho que eu estou satisfeito, acho que é isso mesmo, quer dizer, eu acho que foi boa a discussão, quer dizer, o que é bom nessa live é que sempre tem uma discussão que é público, mostra um pouco que a gente tem
divergências e discute muito aqui na empresa. Acho que esse é um ponto importante, certo? Eu acho que foi ótimo, acho que tem opiniões divergentes, mas é porque a situação é muito complicada mesmo, não é uma situação simples. Não dá para você dizer, tem certeza que vai acontecer. Eu acho que ninguém deve ter certeza do que vai acontecer nos próximos meses na economia brasileira. Então, eu agradeço muito aí o Bob Motinha, você, Juliana, e os nossos espectadores aí. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, nessa live depois do Copom. Perfeito. Bom, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que nunca dá para ter certeza de nada por aqui não, viu? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre o Copom, repercutindo aí o resultado da reunião do comitê. A Selic agora 7,75% ao ano, aumento de 1,5 ponto percentual. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal. Essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Lembrando que agora um pouquinho mais cedo, 7 horas da noite, antes da nossa reunião aqui do Copom, da nossa live sobre a reunião do Copom, nós tivemos a live com a Ânima Educação. O Rafael Heder, de Research, ele conversou com Daniel Castanho, que é o fundador e presidente do Conselho da Ânima, para falar sobre a companhia aí e a aquisição dos ativos brasileiros da Laureate no ano passado, né? É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até uma próxima. A gente se vê na programação de amanhã. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Zé. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo. Abração. Boa noite. Boa noite.